Aleluia. Hoje eu quero estar dando uma palavra, ministrando uma palavra sobre o que nós acabamos de fazer. Nós acabamos de adorar o Senhor. Eu quero falar sobre as posturas de adoração. Quem for colocar, se for colocar o nome da palavra, é as posturas da adoração. Eu creio que todos nós entendemos o que é a presença de Deus, amém? Eu creio que todos nós, quando nós vamos orar, quando nós viemos no culto, quando nós vamos louvar, eu creio que o maior desejo do nosso coração seja sentir a presença de Deus. E eu creio que muitas vezes, muitos dentro das igrejas, ainda não tiveram essa consciência e às vezes vêm para cumprir uma programação, vêm para buscar algo. Mas eu creio, o maior desejo do nosso coração, quando nós nos prostramos para orar, quando nós nos ajoelhamos para orar, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós estamos ouvindo a palavra, é buscar a presença de Deus, Eu sei que tem igrejas, e eu já ouvi isso, porque já tem pessoas da minha família que fazem parte de algumas igrejas que são assim, eu vou hoje lá na igreja para Deus me dar uma palavra, Eu vou buscar uma palavra. E glória a Deus que Deus dá uma palavra. Deus sempre tem uma palavra para nós. Mas a motivação do nosso coração não deve ser essa. Nós temos que ir na casa do Senhor, eu vou ali, para junto com o corpo de Cristo, junto com a igreja, adorar o Senhor, sentir a presença dele. Eu acho que não há coisa, pelo menos para mim, mais maravilhosa. Você pode estar no fundo do poço, triste, chateado, passando. Quando você sente a presença de Deus, é algo muito glorioso. Eu creio que todos aqui já tiveram essa experiência. E se você não teve, busque de Deus. Amém? E eu queria estar lendo uma passagem de alguém, Vários personagens bíblicos já tiveram essa experiência. E quais são a postura? Porque às vezes nós vamos buscar a presença de Deus, mas como que nós nos portamos com essa presença? Qual é a nossa resposta a essa presença? E eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 12. É uma passagem até bem conhecida, que fala da cura de um leproso. Amém? A partir do versículo 12 e 13. Todos acharam? Amém? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se. Repita, prostrou-se. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então aqui nós vemos um homem, Aqui eu acho que o que se destaca aqui é a fé inabalável desse homem. Nós sabemos que naquela época, quem tinha lepra era, era separado do convívio. Ninguém queria ficar perto de uma pessoa leprosa, Eu creio que todos sabem aqui o que é lepra, Aquelas feridas. Eu nunca vi ninguém pessoalmente, não quero ver em nome de Jesus, mas umas feridas que dá na pele e é contagiosa, por isso ninguém quer ficar perto. Então, quando a pessoa descobria que tinha uma lepra, ela mesma já se afastava, ia para lugares longe, morava em caverna. E as pessoas, quando via alguém de longe de lepra, já gritava, lepra, lepra, e todos se afastavam daquela pessoa. Mas nós vemos aqui, diante da norma daquela sociedade, da sociedade de Israel naquela época, que já era notório, todo mundo sabia, ninguém poderia ficar perto de uma pessoa leprosa. Nós vemos aqui que ele tem uma atitude que eu creio de ousadia, porque quando ele vai até Jesus, com aquele desejo de ser curado,
Mas qual é a primeira coisa que ele faz? Quando Jesus, por isso que eu pedi para os irmãos repetir, quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Essa atitude de prostrar, de sair fora das normas da sociedade, ele não estava nem aí. E se nós formos ver a mesma passagem lá em Mateus, fala que tinha uma multidão. Jesus estava com uma multidão quando esse leproso se aproximou. A Bíblia não fala, mas eu creio que foi uma correria, né? E Jesus ali, parado, e a multidão se afastando. Mas ele se prostra ali. E o mais assim incrível, que nós vemos a fé dele, ele se prostrou antes ou depois de ser curado? Pode ler aí, pode ver na sua Bíblia. Ele se prostrou antes ou depois de ser curado? Pode falar. Antes. Ele se prostrou antes de ser curado. Então, além de ele quebrar uma barreira, ele não ficou à distância. Ele se aproximou. Mesmo com dor, mesmo... Por isso que eu falo, é uma fé inabalável. Ele tinha certeza que se ele se aproximasse de Jesus, ele iria ser cuidado. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é o quê? Que a verdadeira... esse ato de prostrar tem a ver com o quê? O que eu falei? Das posturas de adoração. Era uma postura de adoração. Era uma postura de reverência. Era uma postura de submissão. Era uma postura de reconhecimento que ele era Deus. Ninguém se prostra diante de qualquer pessoa. E ali ele estava reconhecendo que Jesus era a divindade, era o Filho de Deus. Então, ao invés dele ficar à distância, ele se prostrou. E trazendo para nós, qual é o lugar que nós buscamos adorar a Deus? A nossa vida já tem que ser uma vida de adoração. Mas aonde nós buscamos, na hora que você vai orar, você está em adoração. Na hora que você está no culto, no louvor, você está em adoração. Mas muitas vezes nós temos a lepra, não no nosso corpo, mas às vezes na nossa alma, no nosso espírito. Às vezes a pessoa está em pecado, é como se ela tivesse, que a Bíblia, quando ela compara, a Bíblia compara o pecado à lepra. Então, muitas vezes, as pessoas leprosas de hoje, não na pele, mas que estão em pecado, qual é a primeira coisa que ela faz? Ao invés de ir para Jesus, se afasta. Quantas vezes nós vemos pessoas que, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Eu não consigo orar porque eu estou em pecado. Eu não vou no culto porque eu estou em pecado. Mas é aí que você tem que quebrar essas barreiras e é nele que você vai se purificar. Eu lembro que uma vez, eu não lembro qual é o nome do pastor, mas é um pastor famoso. Eu escutei uma pregação dele e ele falava sobre quando nós estamos em pecado, para onde nós corremos? E a Bíblia fala que Jesus é o quê? É a água que limpa, é a água que purifica. Então ele fala, se você olha no espelho e vê que você está sujo do pecado, se você for para uma água suja e você lavar o rosto, o que vai acontecer? Vai continuar sujo ou talvez ficar mais sujo. Mas se você pegar uma bacia com água limpa e você se banhar, aquela água vai te limpar. Então, muitas vezes, como Adão fez, foi se esconder, às vezes nós fazemos isso. E eu aprendi isso, e quando eu cometo algum pecado, ao invés de falar, não, hoje eu não vou orar porque eu estou em pecado, hoje é que eu vou orar mesmo. É hoje que eu vou orar. Porque é lá, é nos pés de Jesus que eu vou receber o perdão. É na água que é Jesus que eu vou me purificar. E o diabo faz de tudo para você se afastar. Eu não vou louvar porque eu estou em pecado. Eu não vou... Quantas pessoas eu já conheci nas igrejas por onde eu passei, que a pessoa às vezes não vinha no culto, com vergonha de Deus. Às vezes a igreja não sabia o que a pessoa estava vivendo, mas a pessoa ficava constrangida diante de Deus. Então nós vemos aqui, que trazendo para nós, muitas vezes, quando nós estamos em pecado, nós temos que fazer como esse leproso. Ao invés de fugir de Deus, nós temos que ir para Deus. Nós temos que ir para os pés de Jesus e lançar lá. Fiz isso sim, em arrependimento, e eu recebo o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, que me purifica, e eu vou orar, e eu vou ler a Bíblia, e eu vou tomar a ceia, e eu vou participar da reunião. Essa foi a atitude, uma das lições que nós aprendemos aqui.
Então, esse ato dele, como eu falei, de se prostrar, era um reconhecimento da divindade de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com essa passagem é que a adoração em meio à dor. Mesmo ele sofrendo, o que nós falamos? Ele adorou antes de ser curado. Mesmo ele sofrendo, ele adorou o Senhor. Ele se prostrou. Aqui diz assim, no versículo 13. No versículo 12, né? Aí, já mudei aqui. Peraí. É o capítulo 5. Fala assim, quando viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes, se quiseres, pode me curar. Então, a primeira coisa que ele fez foi adorar o Senhor, ele se prostrou. E o que aconteceu quando ele se prostrou? Versículo 13. E Jesus estendeu a mão e tocou nele. Então, é nesse cenário de dor, de exclusão, que ele era uma pessoa que era exclusa, ele se levantou do leito, se prostrou diante do Senhor, e o que Jesus fez? Ele tocou. O que nós aprendemos com isso? Quem adora, recebe o milagre. Quando nós adoramos a Deus, e tem, né, isso não achei ainda na Bíblia, mas a gente fala, o inimigo, não me lembro de ter esse versículo, mas nós ouvimos muitas vezes que o inimigo foge aonde? Onde há louvor, onde há adoração. E nós vemos no Velho Testamento, quantas guerras o povo de Israel ganhou fazendo o quê? Quem já leu o Velho Testamento? Quantas guerras Israel ganhou sem usar uma arma, fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Quantas guerras Deus falava, vai, né? E os cantores vão à frente louvando ao Senhor, e ele mesmo, o povo, o inimigo mesmo, entre si se matava e morria, e Deus pelejava aquelas guerras. Então, eu creio, é claro que Deus recebe toda a nossa adoração, mas a maior adoração nossa é quando nós estamos passando por um momento de dor. É fácil? Não é fácil. Quando você está passando por alguma luta, por alguma dor, você quer ficar num cantinho, você não quer cantar, você não quer orar, você não quer ir no culto, você não quer ver ninguém. Mas ele não ficou lá excluso. Ele foi para os pés de Jesus e mesmo com dor, ele estava ali, louvando e adorando ao Senhor da maneira... Porque nós achamos que quando nós falamos de adoração, tem a ver, adorar é quando você canta cânticos de adoração. Também. Mas quando você faz o que ele fez, ele não falou nada, ele se prostrou. Aquela atitude dele de se prostrar estava revelando que ele estava reconhecendo e adorando o Senhor com aquela atitude. Eu creio, né, que assim como eu, todos nós temos pedidos, necessidades para fazer para Deus. É algo novo, uma promoção, uma cura, uma porta de emprego. Mas antes de tudo isso que eu preciso de Deus, eu preciso ter um coração adorador. E quando eu falo de adoração, né, e vamos trazer, no caso, para nós, na igreja, nosso momento de oração, isso tem que ser algo vindo de dentro de nós. Porque eu posso cantar, nós cantamos, que louvor lindo esse, né? Para te adorar, o Rei dos Reis, para te adorar, foi que eu nasci. O que Deus quer é que essa adoração, o que eu estou falando, seja algo que brote de dentro do meu coração. Porque nós, com anos de igreja, nós decoramos todas as músicas. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, a nossa mente é boa, né? Porque quantos louvores existem? Vocês que são do louvor têm a pastinha, imaginam quantos louvores tem, quantos outros mais, que nem tem nas pastinhas da igreja, e nós decoramos. Então é fácil você chegar na igreja e decorar esses louvores. Mas o que Deus quer de nós é que esses louvores, essa adoração nossa, seja feita de dentro do nosso coração. E por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes nós entramos no culto e saímos sem sentir a presença de Deus, sem a glória de Deus vir sobre nós. Muitas vezes nós vamos para o nosso secreto para orar e saímos daquele lugar sem ter a presença de Deus, sem tocar o Senhor. E aqui, como eu falei, voltando, né, que eu falei que mesmo em meio à dor, nós devemos adorar. E tem uma passagem
Está lá em Abacuque, Abacuque capítulo 13. Deixa eu ver. Abacuque é antes de Ageu, antes de Zacarias, um pouquinho antes de Mateus. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: ainda, Senhor, que a figueira em Nívea. Diz assim, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não há passagem mais linda que revele o nosso coração quando nós estamos passando por alguma dor e mesmo assim nós adoramos ao Senhor. Vamos ler novamente. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que aqui fala dessa forma? Porque era o que eles entendiam naquela época. Plantação de figueira, de videira, de azeitona, lavoura, ovelha. Se nós fôssemos escrever esse versículo hoje, como é que nós íamos falar? Mesmo que na geladeira só haja uma garrafa de água, mesmo que na fruteira só haja uma banana, mesmo que na minha conta do banco só tiver 10 reais, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Foi que foi pregado domingo, acho que foi domingo que a Nívia pregou sobre isso. A nossa alegria está na nossa salvação. E, infelizmente, a maioria dos cristãos se alegra se a fruteira estiver cheia, se a geladeira estiver cheia, se a conta estiver cheia. Aí eu adoro com alegria. Claro que eu vou me alegrar de ver minha geladeira cheia, minha fruteira cheia, minha conta cheia. Mas a alegria de adorar o Senhor não pode ser só nessa circunstância. Se eu quero ser tocado por Ele, se eu quero a presença dEle, eu tenho que tomar a decisão, como esse leproso, de se prostrar diante de Deus, mesmo que eu ainda não recebi aquilo que eu tenho pedido para o Senhor. Isso é um sinal de reverência. Mesmo nessa situação lastimável, com dor, com tudo, ele pôde adorar. E é assim que deve ser o nosso coração. Eu lembro que domingo nós estávamos aqui quando o Espírito Santo me deu aquela direção de orar pela equipe de louvor. E tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje, né? Agora eu estou me lembrando. Porque todos passando por uma situação difícil, mas todos estavam aqui adorando o Senhor. Todos estavam aqui louvando ao Senhor. E com reverência. Uma coisa que nós precisamos ter ao adorar o Senhor, para que a presença dEle venha, para que Ele nos toque, é nós temos reverência a Ele. Esse homem, eu tenho certeza que ele chegou ali, ele chegou reverentemente e se prostrou ali. É como eu falei, a Bíblia não fala, mas no mínimo os discípulos devem ter falado, sai de perto do mestre, sai daí, ele tem lepra. Jesus, o senhor não está vendo que ele tem lepra? E eu creio que Jesus ali não deu a mínima. E o que ele fez? Ele tocou. Vamos lá de novo para Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo... E olha o que Jesus fez. Ele estendeu a mão e o que ele fez? Ele tocou. Por que a Bíblia tem que falar? Tocou nele. A Bíblia poderia falar, Jesus estendeu a mão e purificou ele de longe.
Não é assim quando muitas vezes a gente vai orar por alguém? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de orar por alguém que tem uma ferida, tem alguma coisa, e você ora, você não toca. Jesus não, ele tocou na ferida, ele tocou e ali ele curou. Trazendo para nós, quando nós adoramos, quando nós precisamos de algo, e nós estamos imersos à dor, àquela luta, quando a presença de Jesus vem, quando a presença de Deus vem, ele vem e toca naquilo que você precisa. Ele toca e te dá um milagre. Às vezes ele não te dá aquilo que você precisa na hora, mas você sai da presença dele sentindo paz. Você sai da presença dele com fé. Porque ele não é obrigado a dar aquilo que nós necessitamos na hora. Muitas vezes, tem coisas que nós pedimos para Deus, que Deus ainda não dá, porque ele quer nos ensinar. Porque ele quer nos ensinar algo. Talvez a situação que muitas vezes nós estamos vivendo, e eu já passei por isso, foram fruto de escolhas erradas que nós fizemos. Foram fruto de decisões sem pedir direção de Deus. Né? Meter os pés pelas mãos, achando que aquele caminho, sabe, Ló? Que olha, nossa, aqui é bom, vou por aqui. Nem vou perguntar para Deus, aqui... E depois sofre as consequências, aí você quer que Deus responda logo, tire aquela luta. E muitas vezes ele não dá resposta na hora. Mas mesmo que nós fizermos de forma errada, ele traz paz no nosso coração. Quando a presença dele vem, traz paz. Não tem como, você pode vir na presença de Deus, seja na igreja, no louvor, no PG, no teu momento de oração na sua casa. Não tem como você chegar lá atribulado, desesperado, triste, abatido e sair da mesma forma. Se você colocar o seu coração de verdade, prostrado diante de Jesus, com essa fé desse leproso, não tem como nós sairmos da mesma maneira. Então, ele estava ciente, esse leproso, ciente de que se encontrava na presença do Todo-Poderoso. Como eu falei, por isso que ele se prostrou. E o que é prostrar-se? Prostrar-se na Bíblia é um gesto físico. De quê? De reverência, de submissão. E esse prostrar-se, muitas vezes tem a ver, você pode se deitar de bruço, você está se prostrando. E aqui fala, com o rosto em terra. Então, é você... Eu não vou deitar aqui, que esse pó me dá alergia. Mas é você deitar de bruço, com a cabeça ali em sinal de rendição. Ou você pode se ajoelhar e se prostrar com o rosto em terra. E aqui fala, ele se prostrou com o rosto em terra. Então, não era apenas um ritual que ele estava fazendo, mas era uma expressão com o corpo. E o que Deus me trouxe aqui para falar, muitas vezes nós adoramos com a nossa boca, mas nós temos timidez, vergonha de adorar com o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que dar liberdade para adorar o Senhor. E eu não estou falando só na igreja, até na tua casa. Irmãos, confesso, quantas vezes eu estava no meu quarto orando, né? Faz tempo que eu não faço isso. Mas ali a presença de Deus vem, eu começo a dançar dentro do quarto. Às vezes eu fico rindo de mim, eu falo, meu Deus, se alguém vier eu aqui, vai falar, essa menina é louca. Dançando para o Senhor. Nós não dançávamos no mundo? Por que não dançar para o Senhor? Muitas vezes você está no seu quarto, você começa a adorar o Senhor, você levanta as mãos, daqui a pouco você se prostra. O teu corpo também adora, o nosso corpo também precisa ter esse sinal de adoração. E essa atitude de se prostrar é declarando Deus, Jesus, Espírito Santo, Pai, o Senhor é o Senhor e eu sou o servo. O Senhor é a divindade e eu sou o servo. E na Bíblia, o primeiro exemplo que nós vemos, registrado na Bíblia, de se curvar em reverência a Deus, vamos lá para o começo, marca aí esses Lucas 5 e vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Eu lembro, né, falando em prostrar-se, acho que a Nívia lembra, o Tiago acho que não era da Armênia, mas a Nívia e o Pinho lembra, a Sibéria eu não lembro se era da Armênia, acho que chegou aí, né? É na videira? Chegou. Batizou lá.
E lá teve uma missionária que uma vez foi pregar na nossa igreja, ela chama-se, não sei se vocês conhecem, Heidi Becker. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma missionária na África. E eu achava lindo quando ela ia. Ela foi várias vezes, quando ela vinha no Brasil, ela ia pregar lá. Quando nós subimos no púlpito, nós, os pastores, que nós vamos pregar, geralmente, né, sempre tem um pastor que ora por nós. E sabe como é que ela inicia qualquer culto? Qualquer culto, na hora de orar, antes dela começar a pregar, ela se deita no chão, lembra, Nívia? Ela se deita no chão, prostrada, e aí vocês orem, porque ela está orando aqui. Ela não está preocupada de chegar no púlpito e pegar o microfone. Não, a primeira coisa que ela é deitada mesmo, todas as vezes. E se você buscar, né, na internet pregações dela, chama Heidi Becker. Qualquer lugar que ela vai, ela já foi na Lagoinha, ela já foi nessas igrejas grandes. Quando ela vai começar a pregar, ela primeiro se deita no chão, com o rosto em terra. Isso é o quê? Sinal de reverência. É sinal de dependência total de Deus. Amém? E aqui diz assim, no versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem dar uma parada. Nós vemos aqui algo interessante. Quando esses 3 homens, que eram o próprio Deus se manifestando para Abraão, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando ele viu, ele saiu de lá, encontrou eles e se curvou diante deles. E o que ele disse? Meu Senhor. Para quem entende, já fez português e entende os verbos e os plurais, nós vemos que são 3 homens, ele se prostra para eles e o que ele diz? Meu Senhor. Quem é que estava ali? A Trindade. Ele teve revelação de que a Trindade estava ali. Tinham 3 homens, mas ele falou, meu Senhor. E ele teve discernimento para saber que aqueles 3 homens era Deus. Não era anjo, não era homem, era Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando Abraão era um homem de Deus, que buscava Deus, ele teve discernimento, que nós pregamos até uns tempos atrás sobre discernimento. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos discernimento para saber o que é de Deus, o que é anjo, se é o próprio Senhor. Mas se nós não temos, ele podia discernir, falar, quem é aqueles 3 homens que estão ali? Mas ele discerniu, e ele não esperou esses 3 homens falar nada. O que ele fez? Ele se prostrou, ele correu, ele correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Ele não sabia quem eram aqueles homens, mas no espírito, eu creio, ele sentiu que aqueles 3 homens eram Deus. E quando eu meditava sobre essa palavra, eu falei, ele não falou meus senhores, ele falou meu Senhor. Há 3 homens. Ele reconheceu que Deus estava ali, que a presença de Deus estava ali. E nós? Qual é a nossa resposta? Muitas vezes nós estamos no culto, na hora do louvor, e a presença de Deus vem sobre a igreja. Será que nós temos discernimento para entender que a presença de Deus está ali? Que a presença de Deus está do teu lado? E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso... Eu não estou dizendo que você... E pode acontecer de você se prostrar. Mas será que nós temos discernimento? A glória de Deus está aqui. É claro que nós sabemos que quando a igreja se reúne, Deus está aqui. Mas há momentos que nós já até ministramos sobre isso aqui. Como é que fala? A presença notória de Deus. Às vezes, quando você está orando na sua casa, louvando a Deus na igreja, participando até da palavra, se você tem um discernimento, se você almeja por essa presença, às vezes é quase palpável. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência,
de você estar no culto, ou estar na sua casa orando, e você falar, se eu abrir os olhos, eu vou ver Deus. Porque a presença vem com tanto poder, você sente tão a glória de Deus ali, que parece ser palpável. Mas para isso eu preciso crer e desejar. E ter esse discernimento que Abraão teve. Abraão teve discernimento, não é qualquer pessoa. Não são 3 homens comuns, é Deus. E às vezes eu fico pensando, será que ele não pode fazer isso hoje? Às vezes acontece, né? Eu não estou falando que foi Deus que foi, mas às vezes quando alguém bate na minha porta, que a rua é tão grande, mas sempre bate na nossa porta para pedir alguma coisa, né? Mas amém. E aí às vezes eu falo assim, eu não vou descer. Depois eu falo, meu Deus. E se não for um homem, for Jesus aqui na minha porta, para ver se eu vou ofertar ou não. Não. Aí eu desço, sou cansado, com dor nas costas. Agora tem o Fernando, né, que desce para mim. Mas se ele não estiver lá, né, Fernando? E às vezes eu fico assim, eu falo, meu Deus, por quê? Porque ele pode, ele é Deus. Será que ele só aparecia lá para Abraão? Será que ele só aparecia para outros personagens da Bíblia? Por que ele não pode? Se você desejar, ele não pode se colocar. Será que eu vou ter discernimento para saber? Não é uma pessoa comum. É Deus. E olha que eu não sei nem dizer a palavra, né? Já pensou Deus se colocar, você conversar como ele conversou, ainda chamar para comer, porque depois ele preparou algo para eles comerem também. E nós vemos aqui, como eu falei, nós precisamos, nesses momentos de louvor no culto, no momento de oração, nós vamos começar a prestar atenção. Qual tem sido nossa resposta à presença de Deus? Qual tem sido o nosso desejo pela presença de Deus? Por isso que nós oramos sempre aqui, repreendendo todo espírito de religiosidade. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos do culto, e às vezes até do tempo nosso de oração, algo mecânico. Fazemos um ritual. Já fiz minha parte, já cantei, já orei, já li a Bíblia, vamos para a cantina, vamos embora. E você sai sem sentir a presença de Deus. E muitas vezes corremos o risco de nos acostumar a não sentir a presença de Deus, a não ser tocado pelo Senhor, a não tocar o Senhor. E isso é gravíssimo demais. Isso deve deixar em nós, não quer dizer que todas as vezes nós vamos sentir aquela presença, aquela glória, mas muitas vezes eu acho que ele se afasta para ver. Eu quero ver se ela vai sentir falta. Eu quero ver se ele vai sentir falta. E aqueles que já tiveram alguma experiência com a glória, com a presença do Senhor, olha, é aquele louvor. Quem já entrou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. O que quer dizer isso? Se você já entrou ou em oração ou em louvor, na presença de Deus, já teve experiência, quando você vai orar, que você não sente nada, que você não ouve Deus, que você não sente, é desesperador. Ou não? É desesperador, pelo menos para mim. Senhor, o que está acontecendo? Não é que você tem toda vez, mas alguma coisa você tem que sentir. Alguma palavra tem que vir ao seu coração. Algo tem que acontecer. Então, nós precisamos desejar. E quando nós estamos na igreja, em comunhão, buscando o Senhor, nós precisamos, eu creio que é aquilo que fala, né, dos gravetos, né, que a gente já pregou aqui. Se todos os gravetos estiverem pegando fogo, né, imagina quando todos se juntarem. Que glória vem, que presença vem. Então, nós precisamos, trazendo para a igreja, trazendo para nós como igreja, como culto, nós precisamos ter paixão pelo Senhor, paixão pela presença dEle. Por quê? A irreverência, quando nós estamos na presença de Deus, mostra o quê? Que a presença dEle não é importante. Por isso nós precisamos, e eu vejo muitas vezes, e às vezes a equipe de louvor até já deu umas reclamadas, quando começa o culto, né? Vamos orar para começar o culto. E aí tem um conversando ali, outro conversando ali, outro conversando ali. Ou então está no louvor e outro conversando ali, outro conversando ali. Está na palavra, outro conversando. Isso é irreverência. Por quê? A presença de Deus está onde a igreja está, onde nós estivermos. Mas é um momento muito especial, onde nós juntos, reverentemente, vamos buscar
a glória de Deus. É como os discípulos lá no Pentecoste. Por que o Espírito Santo veio? Porque eles estavam ali todos famintos por essa presença, todos no mesmo espírito, todos orando. Nós precisamos começar a ter essa reverência. Eu lembro quando eu era da igreja, nós éramos, né, da igreja batista, quando nós chegávamos na igreja, a gente não ficava conversando, já se ajoelhava, orava. Eu já ouvi até a Dona Maria fazendo isso, né? Ela faz sempre antes. Já se ajoelhava, já orava pela reunião, pelo culto ali, já preparando. E quando ia ler a Bíblia, o que fazia? De pé. Era uma reverência, né, que a igreja usava. Inclusive, se lesse a Bíblia várias, se fosse na pregação da Nívia, meu Deus. Levanta que nós vamos ler tal pedaço. Senta agora. Levanta, porque ela lê muito, vários textos, né? Mas isso é reverência. Nós precisamos ter mais reverência na casa do Senhor. Pela presença do Senhor. Às vezes o fogo está caindo, está aquela presença, aquela glória, e, como diz no mundo, né, a pessoa panguando ali, né, parece que está em outro lugar. Então nós precisamos, porque quando há irreverência, além de mostrar que aquela presença de Deus não é importante para nós, eu vejo que não foi por acaso que no batismo de Jesus o Espírito Santo ele veio em forma de pomba. O que a pomba faz quando você chega, vai pertinho dela? Ela voa. Dificilmente uma pombinha vai estar num lugar para você chegar, a não ser que ela esteja machucada. Ela voa. Eu creio que isso é algo para nos ensinar. Que o Espírito Santo, a glória, o Espírito, a presença, se você não tiver esse desejo, se você não tiver essa reverência, o que acontece? A glória vai. A glória se vai. A presença do Senhor não vem. Então, a palavra de Deus, vamos abrir. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim. Eu vou ler aqui, vai. Se alguém quiser abrir, porque eu coloquei só um pedaço do versículo. 29, 13. Ai, meu Deus, a hora. 29, 13. Diz assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, se nós não estamos buscando sem reverência, com incredulidade, com distração, com preocupação, como é que essa presença vem? Essa presença vai o quê? Ela vai se afastar. Então, em muitos cultos, em muitos momentos de adoração, nós não percebemos, muitas vezes, a razão de uns serem tocados e outros não. Nós precisamos estar imersos na presença de Deus. Quando você estiver no culto, quando você estiver louvando, esquece quem está do lado, esquece o que está acontecendo, deixa que os diáconos tomem conta, né, do que está acontecendo, para que você nada te faça distrair. Nós precisamos desejar tocar o Senhor e ser tocado por Ele. E como eu falei, não é só no culto, na tua casa. Aonde eu estiver, eu posso ser tocado por Ele. E lá em João, capítulo 4, é um versículo bem conhecido. João, capítulo 4, versículo 23, diz assim. João, capítulo 4, versículo 23, diz assim. Amém? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, isso quer dizer o quê? Quando nós cantamos um louvor, isso não pode ser apenas um cântico, um simples cântico cantado de cor. Nós precisamos nos envolver naquele canto. Nós precisamos entender que aquele é o momento onde nós estamos adorando o Senhor através do louvor. Quando eu estou orando na minha casa, no meu particular, ou dentro da igreja, eu tenho que me envolver naquela oração. Porque até a oração
Se nós tivermos um tempo de igreja, a gente aprende a orar. Você eu começar aqui sem pensar, sem me conectar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, toma esse culto nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe os pastores, que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe os ministérios. Eu estou só falando. Mas eu não estou conectada. Eu não estou imersa no Senhor. Então, quando eu for orar, quando eu for louvar, isso tem que ver. Não é que eu tenho que ficar fazendo caras de bocas, não é isso. Mas eu tenho que entender. Eu posso estar de olho aberto, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero a tua presença nesse lugar. Senhor, abençoa os pastores. Senhor, mas eu tenho que. Eu sei, ninguém vai me julgar e você também não pode criticar. Aquele ali não está na presença. Não, é você. Você sabe quando você está imerso nele. Quando você está cantando e você está imerso. Quando vocês estão tocando e estão imersos. Porque também quem toca, quem ministra o louvor também precisa estar nisso. É para o Senhor, é imerso nele. É adorando a ele em espírito e em verdade. Agora tem algo importante que a gente precisa lembrar. Nós também, a adoração na igreja, a adoração no teu secreto, quando você ora, ela também é inútil se não houver uma adoração nas nossas vidas. Então não adianta eu ter uma vida de louvor na igreja, aqui eu me derramo, na minha casa eu oro 1 hora, 2 horas, se a minha vida lá fora não for uma vida de adoração. Nós sabemos e já vimos aqui também que a adoração não tem a ver só com louvor, a adoração não tem a ver só com oração, a adoração tem que ter a ver com a nossa vida também. A minha vida tem que ser uma vida de adoração. O que é uma vida de adoração? O que eu faço lá fora é para a glória de Deus? Ou eu sou 2 pessoas, dentro da igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra. Então essa minha adoração dentro da igreja é inútil. Eu não vou conseguir tocar o Senhor. Eu não vou conseguir ser tocado por Ele. Por quê? Porque eu vivo uma farsa. Então, a minha adoração tem que se completar. Eu tenho que ser imerso no Senhor quando eu estiver orando no meu secreto. Eu tenho que ser imerso no Senhor quando eu estou no culto. Imerso nele. E a minha vida, onde eu estiver, no meu trabalho, com os vizinhos, também tem que ser uma vida de adoração. Tudo que eu fizer seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, as nossas vidas também têm que ser uma vida de adoração. E nós falamos sobre o leproso, que ele teve uma atitude, uma posição corporal de adorar a Deus. Qual foi? De se prostrar. Agora eu pergunto para você, você já se perguntou por que a gente levanta as mãos na igreja, por que a gente bate palma? Por que a gente se ajoelha? Por que nós nos prostramos? Eu creio que há muitas pessoas dentro das igrejas que fazem isso, às vezes porque vê os outros fazendo, ou às vezes fala, se eu não fizer, mandou bater palma, se eu não bater, o que os outros vão pensar? Está todo mundo com a mão levantada, se eu não levantar, mas muitas vezes não sabe o porquê. E nós precisamos entender o que fazemos na igreja, o que fazemos no nosso momento de oração, na hora da adoração, quando nós entramos na presença de Deus. E eu coloquei aqui, vai ser rapidinho, alguns modos de nós usarmos o nosso corpo em adoração, quando essa presença vem, quando essa glória vem. Primeiro, prostrar-se, que foi como eu já falei, prostrar-se de joelhos ou deitado de bruço com o rosto em terra. Que isso significa o quê? Que você está em reverência profunda e submissão a Deus. Né? Demos o exemplo de Abraão, o exemplo do leproso, que quando ele viu que a presença de Deus estava ali, ele imediatamente se curvou. Outra maneira de nós reverenciarmos o Senhor é quando nós dobramos os nossos joelhos. Isso significa o quê? Reconhecimento de autoridade. Quando você se ajoelha diante de Deus, seja para orar, seja no momento de louvor, você está reconhecendo a autoridade. Eu sou submissa a essa autoridade. Você não vai se ajoelhar. Por isso que o Senhor fala para não se prostrar, né? Não se ajoelhar diante de imagens. Porque a autoridade sobre nós é o próprio Deus. Então, quando você se ajoelha,
para orar, seja na sua casa, ou seja na igreja, você está reconhecendo a autoridade do Senhor. E por que eu levanto minhas mãos? Eu levanto minhas mãos, é sinal de quê? De louvor, de gratidão, de desejo de receber mais de Deus. É uma forma de você dizer, Senhor, eu me entrego a Ti. Uma vez eu preguei sobre isso, com mais detalhado, até para a igreja entender, né? Eu não sei se muitos estavam aqui. A forma com que você se levanta as mãos, você está falando com Deus com as suas mãos. Então, se você está orando, pedindo algo de Deus, ou cantando, Senhor, vem. Não sei, me dá um exemplo aí, Lívia, de coisa que você vai receber. A sua levantar as mãos é assim, porque como é que você recebe algo de Deus? Não é assim? De Deus, não. De qualquer pessoa. Você dá a sua mão, a pessoa põe na sua mão. Então, quando você está louvando, que você está orando, ou você está cantando algo, eu recebo, Senhor, eu recebo. Não estou lembrando nenhum louvor assim, mas quando você cantar, você vai lembrar. Aí você coloca as suas mãos assim, sinal de louvor. Ou então você vai cantar, Senhor, eu me rendo. Como é que você se rende a um bandido? Quando o bandido falar, mãos ao alto. Hoje não existe isso, né? Mas na nossa época existiam muitos ladrões, falava mãos ao alto, né, Ângela? Hoje não, acho que não existe isso, não. Mas quando falava mãos ao alto, o que você fazia? Você está o quê? Se rendendo ao ladrão. Ó, eu tô desarmado. Não é assim? A mesma coisa. Quando você vai cantar, quando você vai louvar, que você tem essa posição, você está se rendendo. É como se você estivesse dizendo, Senhor, eu me entrego a Ti. Então, nós, até para levantar as mãos na igreja, até para me prostrar, até para me ajoelhar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu não tenho que fazer porque todo mundo está fazendo. Eu não tenho que fazer porque o que os outros vão falar, não. Ou deixar de fazer por isso, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E o bater palma, para que nós batemos palma? Porque a Nívia pede, né? Porque eu bate palma para o Senhor. Agora aplauda o Senhor, né? Por que nós batemos palma? Batemos palma porque é uma posição de alegria diante da presença do Senhor. É uma postura também de adoração, de reconhecimento. Quando você vai num show de algum cantor, que ele entra, o que você faz? Você bate palma de alegria, é o seu cantor preferido, não é assim que as pessoas fazem? Quando nós batemos palmas na igreja, não é para o pastor, é para Deus. E citar a palavra, né? Aqui até que não se faz muito, mas nas igrejas por onde nós passamos, se o pastor está aqui pregando, e fala uma palavra que toca, a igreja toda bate palma. É para o pastor, porque pregou bonito? Não. Está pregando, que alegria, Deus, o Senhor está falando. Então, quando nós precisamos entender por que eu bato palma, por que eu fico de pé, por que eu levanto as minhas mãos. Né? Eu falei de pedir, né? Receber de Deus, aliás, ou pedir, de se render e de adorar. Quando você está adorando, que você faz isso, você está falando, eu adoro o Senhor. Aí você está o quê? Reverenciando a Ele com as suas mãos. Então, todo o nosso ser, é o que Davi fala no Salmo, que todo o nosso ser adore o Senhor. Amém? Então, irmãos, para encerrar, a adoração, ela pode ser diferente para cada um. Né? Você não precisa ficar na obrigação de ser expressivo quanto a pessoa da direita, da esquerda, tudo bem. Você não precisa, mas eu encorajo a igreja, vocês, a ouvir o Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos o Espírito Santo, algo muda em nós, mesmo nos piores dias, como eu falei. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está louvando, quando você está orando na sua casa, o próprio Espírito Santo vai te impelir. Você não precisa ficar, o que eu faço agora? Eu levanto a mão? Eu me ajoelho? Eu me prostro? Não é isso. Mas se ele te impelir, porque é ele que impele. Eu vou perguntar e quero resposta. Quem aqui, durante o louvor, na igreja, ou na sua casa, quando você está orando, já foi impelido a, vamos supor, ou a se prostrar? Vamos falar na igreja, né? Porque em casa é mais fácil. Ou a se prostrar, ou se ajoelhar, ou levantar a mão.
E não fez. Na igreja. Só vocês sejam sinceros. Lá atrás também. Por quê? Não precisa nem responder. A primeira coisa que vem, o que vão pensar de mim? A vergonha, a timidez. E é algo que eu prego muito aqui, porque eu aprendi, nunca quero me prender a isso. Se o Espírito Santo te mandar fazer algo, faça. É difícil, eu estava até compartilhando com o Fernando essa semana, e vou confessar para os irmãos aqui, não é uma coisa ruim não. Que por mais que nós temos tempo de igreja, muitas vezes o Espírito Santo nos impele a algo e você fica pensando no que as pessoas vão pensar. No domingo nós estávamos aqui, eu estava ali sentada e foi quando o Espírito Santo colocou, sobe e ora pela equipe de louvor. Vocês não sabem o quanto eu fiquei protelando. Porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou subir. A primeira coisa que vem, as pessoas vão pensar que eu quero me parecer. As pessoas vão pensar que eu quero ser mais espiritual. E fica aquela luta. E você acaba, depois eu falei, o Espírito Santo me perguntou, eu falei, não quero nem saber o que vão pensar. Eu vou subir. E é isso que eu faço sempre. E é isso que eu quero da igreja. Você não tem que pensar no que os outros vão pensar. Se o Espírito Santo te impelir, está na hora do louvor, você quer se prostrar, a cadeira, até hoje eu falei, porque eu ia fazer algo no final, mas não vai dar. A cadeira é apertada, não dá para ajoelhar. Sai do meio, vai para o corredor. Se sentiu de se prostrar, se prostra. Vai para o corredor. Sentiu de se ajoelhar, se ajoelha. Ninguém está levantando a mão, mas se sentiu de levantar, levanta. Mas nós precisamos dar mais liberdade para o Espírito Santo em adoração. Quando nós começarmos a entender isso, não tem como a glória de Deus não vir sobre nós. E pode ser que haja um culto, que ninguém vai fazer isso. Não quer dizer que eu estou aqui para falar, gente, a partir de hoje, todo mundo, por favor, levanta a mão, se ajoelha, se prostra. Não. Isso tem que ser algo que brote dentro de você. E se todo mundo levantou a mão e você não sentiu, fica com sua mão abaixada. Se todo mundo se ajoelhou, você não sentiu de se ajoelhar, não se ajoelhe. Mas não deixe de responder ao que o Espírito Santo te pedir para fazer, seja na sua casa, seja dentro da igreja, seja dentro do PG. Porque nós pensamos, é tão interessante que nós falamos tanto em colocar Deus em primeiro lugar. E a nossa vida é pautada só em colocar as pessoas. Às vezes nós não nos preocupamos em engrandecer Ele, porque a gente fica pensando no que as pessoas vão pensar de nós. Eu lembro que uma vez, desculpa aí, agora não, mas onde na igreja que a gente estava, tinha muitos louvores de, como é que chama, Nívia? Louvores de, Nívia? Como é que chama aqueles louvores de alegria, de celebração? Tinha muitos louvores de celebração. E eu sempre sentei na frente. E quando vinha louvor de celebração, irmãos, sendo gorda, sendo magra, sendo alta, sendo baixa, eu dançava na frente. E dançava, e dançava. E eu lembro que um dia uma irmã chegou para mim e falou, nossa, você dança, hein? Mas com ar de ironia. Aquilo foi a mesma coisa de me dar um pom. Aí eu cheguei em casa, fui orar. Não estava me elogiando que eu danço bem, não, viu, gente? Não é, você dança, tipo assim, né? Ela quis dizer, acho que eu estava, eu não sei com que intuito. Só que eu não senti que foi me elogiando em nada. E nem precisava. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, o quê? Quando eu não era convertida, eu dançava no mundo, era em show, era em baile, era em tudo. Eu não vou dançar para o meu Deus, se eu sentir de dançar. E aqui até que eu estou, acho que por causa da coluna, estou mais gordinha, então está difícil. Mas se uma hora tiver um louvor e eu sentir de dançar, irmãos, eu não estou nem aí. O que você vai pensar? Eu vou dançar. O importante é você fazer aquilo para Deus. O que Davi fez? Estou me lembrando agora. O que Davi fez quando ele estava levando a arca para o templo? Ele estava tão feliz, ele era o rei. Ele estava tão feliz com a presença de Deus
que ele começou a dançar. O que a Mical fez? Zombou. Nossa, que vergonha, um rei dançando. E ele não deu a mínima, e depois Deus puniu ela. Vamos ler lá que vocês vão ver o que aconteceu com ela. Então, não reprima que fala, né? Não reprima o Espírito Santo. Nós somos uma igreja que dá liberdade para o Espírito. Então, se o Espírito Santo te impelir, como eu falei, a levantar as mãos, a chorar, a rir, a se ajoelhar, a se prostrar, faça isso. Pode ser até que alguém vai falar, deixa falar. O importante é o que ele vai pensar. O importante é que você está fazendo aquilo para ele. Então, irmãos, nós precisamos dar liberdade quando o Espírito Santo nos impelir. Eu sei que é desconfortável no início, né? Às vezes você não tem prática, nunca levantou a mão na hora do louvor, aí você vai, levanta um pouquinho, no outro dia você levanta mais um pouco, no outro dia você levanta mais um pouco, né? Mas a minha oração, irmão, tirando as brincadeiras, é que você encontre liberdade para se unir com os verdadeiros adoradores, em espírito, em verdade. Não importa o que você estiver enfrentando, não importa a luta que você estiver passando, o importante é Deus receber a nossa adoração. E como eu falei no início, quando nós adoramos, Deus cuida dos nossos problemas, Deus cuida dos nossos milagres. Assim como Israel ganhou muitas batalhas quando louvavam, nós também, eu creio que nós vamos ganhar muitas batalhas como igreja e na nossa vida pessoal quando nós adorarmos o Senhor. Amém?